Elas voam montadas em vassouras, conjuram e enfeitiçam. Trazem boa ou má sorte, assustadoras e feias, ou sedutoras e sexys. As bruxas são parte da cultura pop ocidental. I'll get you, my pretty, and your little dog too. Mas fora da ficção, ser considerado uma bruxa ainda hoje pode ser uma sentença de morte. Imagine você descobrir que havia uma bruxa em sua família. Ou pelo menos foi disso que ela foi acusada. Disseram que ela envenenou pessoas. E até que a viram voar. Ela foi condenada e queimada na fogueira como bruxa. Foi exatamente isso que aconteceu na minha família. Junte-se a mim nessa jornada pela história. E não pense que essa perseguição já acabou. Eu era adolescente quando ouvi pela primeira vez sobre minha ancestral Margaret Kruber. Mais de 300 anos atrás, em 1642, ela foi acusada, julgada, torturada e queimada como bruxa. A história de Margaret me assombra até hoje. Eu quero saber o que realmente aconteceu. Por isso estou a caminho de Winningen, uma pequena cidade no estado alemão da Renânia-Palatinado, cercada por colinas idílicas e vinhedos. Mas uma dessas colinas é uma vala comum. Mais de 20 pessoas foram mortas aqui durante os julgamentos das bruxas de Winningen no século XVII. Seus nomes estão gravados nessa pedra, a mais antiga desse tipo na Alemanha. Esse é o lugar exato onde as bruxas foram queimadas, o campo de execução. Eu estive aqui várias vezes com a minha família para visitar Margaret Kruber, minha ancestral. Our ancestor, Margarete Kruber. Que tipo de mulher era Margaret? Por que ela foi morta como bruxa? Para descobrir isso, me encontro com o historiador Walter Krummer. Ele conhece muito bem todos os julgamentos de bruxas da região, incluindo o de Margaret. Ela era uma mulher interessante, há muitos indícios de que era muito inteligente, que tinha um grande sentido de responsabilidade. E que por vezes, talvez também por essa forma de ser, tinha algo de transgressora no convívio social. Ela possivelmente cruzou alguma linha vermelha em sua comunidade. Parece que foi algo rebelde. Talvez ela tenha quebrado alguma convenção social, ou simplesmente estivesse à frente de seu tempo. Margaret era de uma família rica e se casou com um juiz. Portanto, fazia parte da elite social da cidade. Quando foi condenada, tinha 2 filhos. Um dia, aqui nesta igreja, em Winningen, ela desmaia na frente de toda a congregação. Mais tarde, espalham que Satanás a seguiu até o lugar santo. Há também outras alegações, como a de que várias pessoas ficaram gravemente doentes depois que Margaret lhes deu comida ou bebida. Os documentos originais dos julgamentos das bruxas de Winningen são mantidos hoje em dia nos arquivos da cidade de Koblenz e estão em ótimas condições. Com a ajuda de Walter, faço uma descoberta chocante. A mãe de Margaret, Maria Knebel, também foi queimada como bruxa. Aliás, ela foi a primeira a ser executada por bruxaria em Winningen em 1631. Ou seja, as coisas pareciam ruins para Margaret desde o início. Mas quando essa obsessão de caça às bruxas realmente começou? E por quê? A demonologia existe como ciência desde os primórdios do pensamento teológico. O ensino cristão e a teologia têm lidado com isso desde o início. O Antigo Testamento já instiga a combater as bruxas. Mas é o frade dominicano e teólogo Tomás de Aquino que no século XIII molda a visão da igreja sobre a feitiçaria. Aquino afirma que o mundo está cheio de demônios e bruxas que praticam feitiçaria. Ele diz que mulheres são mais propensas à possessão demoníaca, que podem se aliar ao diabo e fazer sexo com ele. O
O Papa João XXII declara como heresia todas as formas de feitiçaria em 1326. A partir de então, a Igreja fará todo o possível para alertar a humanidade sobre esse mal e inventa um novo crime, a bruxaria, abrindo caminho para a caça às bruxas em toda a Europa. No século XV, essas fake news se espalham como fogo através do Malleus Maleficarum, o chamado Martelo das Feiticeiras, escrito por Heinrich Kammer, um dominicano inquisidor. O Martelo das Feiticeiras, publicado em 1486, um guia para reconhecer, acusar, torturar e matar bruxas. Kammer descreve com detalhes obsessivos como as bruxas fazem pactos lascivos com o diabo, renunciam ao cristianismo, comem crianças e espalham desgraça. Um livro cheio de fantasias patriarcais tóxicas, que se espalhou rápido e amplamente devido ao advento da impressão de livros. Nos 200 anos seguintes, o Malleus Maleficarum se torna uma espécie de best-seller. Depois da Bíblia, é o livro mais vendido da época. As ilustrações mostram ideias perversas e inspiram artistas como o famoso pintor Albrecht Dürer e seu pupilo Hans Baldung Grien. Suas representações de mulheres diabolicamente voluptuosas inspiram a imaginação coletiva até o século XX, como visto no filme cult Hexen. No início da Europa moderna, a caça às bruxas atinge um ponto crítico. Invasões, guerras religiosas, novas doenças como a sífilis, os sinais apontam para uma crise. Do início do século XIV até meados do século XIX, a Europa congelou na chamada Pequena Idade do Gelo, tendo como consequências condições climáticas extremas, colheitas fracassadas, pobreza e fome. Então, as chamadas bruxas foram responsabilizadas por se aliarem ao diabo com seus feitiços prejudiciais, suas tempestades, feitiços por puro olho gordo, inveja e ganância, e por criarem esse mau tempo. Os culpados são rapidamente encontrados. As bruxas fornecem à população atormentada da Europa uma explicação simples para a fome, as doenças e o sofrimento. A caça às bruxas começa. Os historiadores falam de 50 mil a 60 mil pessoas executadas durante os julgamentos das bruxas, 80% delas mulheres. Cerca de metade das mortes ocorre no território do então Império Alemão. O que nos leva de volta a Margaret. Seu julgamento é muito típico para a época. Ela é denunciada e presa, seu corpo é examinado em busca da marca do diabo, sua cabeça é raspada e ela fica careca, e quando não confessa, a Comissão das Bruxas a tortura, um meio legal na época. Todos que são acusados são considerados culpados e precisam provar sua inocência. E também se presume que a confissão já está de fato dentro de todos. É por isso que a tortura é necessária, para dar à alma a oportunidade de se arrepender e confessar. Com um instrumento de tortura com parafusos, a perna de Margaret é brutalmente esmagada. Ela continua proclamando sua inocência e então eles a penduram com os braços amarrados atrás das costas. Já sem suportar a dor, ela é forçada a denunciar outra mulher como bruxa, um círculo vicioso e um procedimento comum. Depois de 2 dias de tortura, ela se declara culpada, selando assim sua sentença de morte. Com a ajuda dos registros dos julgamentos, descubro que outros antepassados meus também foram vítimas de caças bruxas. Um deles ficou trancado nesse poço gelado por semanas na cidade vizinha de Castellón. Sua família lutou por ele em vão. Isso mesmo, por ele. De fato, quase 1 em cada 4 vítimas da caça às bruxas na Europa é homem. Um detalhe pouco conhecido. Mas não eram principalmente as mulheres inteligentes, curandeiras e parteiras as acusadas de bruxaria?
Esse mito da parteira tem uma longevidade incrível, de que a igreja e o Estado unem forças e não têm outra coisa em mente a não ser perseguir mulheres sábias e parteiras para destruir seu suposto conhecimento sobre aborto e contracepção. Mas isso definitivamente não é verdade. Rita e outros historiadores concordam que alguns dos falsos mitos são propagados pelas feministas atualmente, pois se encaixam muito bem em sua agenda política. Na luta contra o patriarcado, o movimento de mulheres se baseou durante décadas na figura da bruxa como símbolo de poder, e é assim que ela ainda é vista no mundo ocidental hoje em dia. Ela é um símbolo de poder subversivo, de liberdade e independência para as mulheres, de obtenção de justiça e paz. Por isso, ela é, em última análise, uma figura realmente inspiradora, porque ninguém pode detê-la. Sem dúvida, em 1642, essas mulheres são uma provocação, mas nem as parteiras nem as mulheres de cabelos ruivos eram particularmente propensas a serem acusadas de bruxaria. Pelo contrário, isso poderia afetar qualquer um. Porque, afinal, 20 bruxas foram executadas na aparentemente pacífica Vinningen. Talvez essa região tenha sido particularmente afetada pela pequena era do gelo e eles precisavam de alguém para culpar. Ou talvez fosse uma perseguição de radicais religiosos. Em todo caso, quem fazia parte da comissão de bruxas? De acordo com o historiador Walter Hummel, eles eram cidadãos sedentos por melhorar seu status social. Assim, formaram um tribunal secular que derrubou as estruturas de poder e tomou as fortunas das vítimas. A motivação era o poder, o dinheiro e a inveja. Vinda de uma família rica, Margaret era uma presa perfeita. E com isso, desmascaramos outro mito, o de que a Igreja Católica estava por trás de todos os julgamentos de bruxaria. Concluir que os católicos perseguiram as bruxas e os protestantes eram contidos não se sustenta. O fato é que as comunidades protestantes perseguiam mais as bruxas, como em Vinningen, que após a reforma era de maioria protestante. Em um condado que havia se convertido ao protestantismo em 1557, cercado pela religião supostamente falsa dos católicos, os protestantes queriam provar que o protestantismo era melhor, a religião certa. Isso marcou a perseguição de casos de bruxaria. De fato, houve muito mais julgamentos de bruxaria nas protestantes Escócia e Suécia do que nos católicos Irlanda e Portugal. A Itália e a Espanha também eram lugares comparativamente mais seguros para supostas bruxas. A Inquisição Romana perseguia a magia, a superstição e a feitiçaria, mas somente em casos excepcionais executava bruxas. A Inquisição Espanhola não as executou porque chegou à conclusão, relativamente cedo, de que as bruxas não existiam. Um dos maiores julgamentos de bruxas na Europa ocorreu na pequena comunidade protestante de Vardo, na Noruega. Um monumento marca a execução em 1621 de 91 pessoas acusadas de bruxaria. Isso era quase 1/3 da população do local na época. A história de Margaret termina de forma trágica em novembro de 1642. Antes de sua execução, ela é obrigada a pedir perdão à comunidade. Deus é minha testemunha de que busco perdão de todos a quem prejudiquei. Que você siga meu exemplo e tenha Deus presente para protegê-lo do inimigo maligno. Ela recebeu uma morte misericordiosa. Foi decapitada antes de ser queimada. O que mais me choca é o que acontece após a execução, uma bebedeira coletiva e selvagem. De acordo com os registros, 250 litros de vinho foram levados para o local da execução. Eles queriam que toda a comunidade fosse cúmplice. A conta foi enviada para o marido de Margaret.
Os julgamentos de bruxas são um negócio com o qual todos lucram. A comissão de bruxas, escrivães, jurados, executores e até mesmo os comerciantes de vinho. Em meados do século XVII, a perseguição às bruxas chegou à América do Norte. Os julgamentos mais famosos são os de Salem, em Massachusetts. Em 1692, quase 200 pessoas foram acusadas de bruxaria. 19 foram executadas, uma apedrejada até a morte e 5 morrem na prisão. Mas quando essa loucura parou? Enquanto as execuções ainda ocorriam em Salem, a perseguição diminuía lentamente na Europa. Na época do Iluminismo, a razão e a ciência ganham espaço e a superstição diminui. A situação alimentar melhora e os seguros protegem os agricultores e vinicultores de desastres econômicos. A última suposta bruxa da Europa é decapitada na Suíça em 1782, o fim de um capítulo sombrio. Finalmente acabou? Ou será que não? Nunca houve tantas perseguições a bruxas como no mundo atual. Wolfgang Behringer apresenta números chocantes. No século XX, mais pessoas foram assassinadas por suposta bruxaria do que em 300 anos de caças bruxas na Europa. Um estudo recente mostra que a crença em bruxaria ainda hoje é muito difundida em todo o mundo. Dezenas de países são afetados. Em Papua Nova Guiné, a crença na feitiçaria maligna não é incomum. Supostas bruxas são frequentemente torturadas e assassinadas em público. Em sua maioria, mulheres. Os especialistas acreditam que os números ainda devem aumentar, especialmente em regiões remotas, rurais e comunidades tribais. As Nações Unidas estimam que sejam 200 vítimas por ano. Temos um número muito alto de assassinatos não registrados de supostas bruxas em Papua Nova Guiné. Podemos ler isso todas as semanas nos jornais. Às vezes são homens, mas geralmente são mulheres, condenadas ao ostracismo, excluídas e assassinadas pela comunidade dos vilarejos. Isso acontece toda semana. No sul da Ásia, as mulheres são culpadas por quebras nas safras, doenças ou desastres naturais. Essa mulher de Jharkhand foi taxada de bruxa por dar remédio a um vizinho. O ancião do vilarejo me prendeu e me fez comer fezes. Me bateu tanto que acharam que eu estava morta, mas eu consegui escapar. Uma vez isoladas, as vítimas ficam desamparadas. Ainda mais vulneráveis são as mulheres solteiras e viúvas. O problema também não é incomum na África. Wenn wir uns die Gegenwart anschauen, dann können wir finden, dass Se olharmos para o presente, podemos ver que somente na Tanzânia, desde a independência no início da década de 1960, cerca de 30 a 40 mil pessoas, a maioria mulheres, foram consideradas culpadas de suposta bruxaria, condenadas e mortas por tribunais de vilarejos. Não apenas a Tanzânia. Muitos países, incluindo Nigéria, República Democrática do Congo e Gana, perseguem bruxas. No norte de Gana, centenas de mulheres se refugiaram nas chamadas aldeias de bruxas. Uma delas fica em Gambaga. Dizem que essas pessoas provocam incêndio, causam secas e doenças. Muitas vezes elas são acusadas pelos próprios parentes. Rondit Lambog teve de fugir porque um vizinho a acusou de bruxaria. Ela vive em Gambaga há 10 anos. Eu fui brutalmente maltratada. O dono da propriedade onde eu morava me pediu para sair porque eu era uma bruxa. Para acabar com a crueldade, eu fugi. Eles quebraram meu braço. O ativista nigeriano de direitos humanos, Leo Igwe, tem feito pesquisas em Gambaga. Há anos ele vem lutando contra a caça às bruxas em toda a África, pedindo aos governos que protejam as vítimas. Sua meta é que até 2030 não haja mais caça às bruxas na África. As vítimas são principalmente mulheres, e deixe-me dizer o porquê. As mulheres ocupam uma posição social e cultural mais fraca.
Os países africanos, as sociedades africanas são organizadas em torno dos homens. As mulheres são tratadas como seres de segunda classe, dos quais você pode se livrar. Em 2022, mais de 80 mulheres viviam em Gambaga em condições deploráveis e sem assistência médica. Elas sobrevivem de doações, vendem lenha, fazem trabalhos de assistência em fazendas. Doenças, fome, enchentes, secas causadas pelas mudanças climáticas. Apesar de todas as diferenças, há paralelos entre a caça às bruxas na África de hoje em dia e a do início do período moderno na Europa. Me despiram, rasparam minhas partes íntimas, axilas e todos os lugares do meu corpo como parte dos rituais. O governo de Gana está ciente das superstições sobre bruxaria e de suas consequências muitas vezes fatais. Por fim, ordenou o fechamento de todas as aldeias de bruxas. Fechar as aldeias é tratar apenas o sintoma. Mais uma vez, as vítimas estão sendo o alvo. Elas são duplamente vitimadas, são forçadas a voltar para as comunidades. O governo de Gana está abordando a questão de forma errada. É por isso que acho que não vimos nenhuma mudança significativa em termos de resolução do problema da perseguição às bruxas. Esta é uma batalha que temos que vencer. Temos que vencê-la pela África, pela humanidade. Léo tem como incentivo duas mulheres que venceram essa batalha, as bruxas da Escócia. Por 2 anos, elas travaram a batalha pelo perdão de 2.500 pessoas, a maioria mulheres, que foram condenadas e executadas por bruxaria na Escócia. A vitória incluiu um pedido oficial de desculpas. Embora essa injustiça tenha ocorrido séculos atrás, elas veem sua reivindicação como um sinal para o presente. Ainda há pessoas vulneráveis no mundo, geralmente mulheres ou idosos, que são acusadas de bruxaria e às vezes mortas por multidões. Há até mesmo países que estão tentando incorporar isso em seu sistema legal, ou seja, as pessoas podem ser acusadas de bruxaria. Essa é uma questão muito atual. 8 de março de 2022, a então primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, reconhece a injustiça histórica perante o parlamento. Como primeira-ministra, em nome do governo escocês, reconheço essa injustiça histórica e faço um pedido de desculpas formal e póstumo a todos os acusados, condenados, difamados ou executados sob a Lei da Bruxaria de 1563. Um sinal para o resto do mundo. Pelo menos no chamado Ocidente, as bruxas e a bruxaria estão experimentando um renascimento positivo. Pam Grossman, de Nova York, se autoproclama bruxa. Ela é autora e podcaster de sucesso. É difícil obter números exatos, mas Pam diz que notou um interesse crescente pela magia da bruxaria e pelo paganismo nos últimos anos. Seria uma expressão de um desejo por alternativas em tempos difíceis? Vemos o que está acontecendo com o capitalismo, que é tão voraz que está destruindo o próprio planeta em que vivemos. E a bruxaria é uma bela alternativa a tudo isso. Porque a bruxaria diz que todos nós somos divinos. Não importa qual seja nosso gênero ou origem, todos nós temos acesso ao poder interior. Da espiritualidade ao ativismo político, a imagem da bruxa está mudando, sendo constantemente reinventada na cultura pop e nas mídias sociais. Bruxas do Instagram ou vídeos com a hashtag WitchOk recebem milhões de cliques de pessoas que encontram força nas interpretações modernas da bruxaria. Ao mesmo tempo, a palavra bruxa ainda é usada para difamar mulheres fortes, como nas campanhas contra Hillary Clinton nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. E dificilmente algum político usou o termo caça às bruxas com tanta frequência quanto o ex-presidente americano Donald Trump. Estamos gastando milhões e milhões de dólares nessa contínua caça às bruxas. Uma distorção da história que banaliza o sofrimento de tantas mulheres, tanto naquela época quanto agora. Viningen, por outro lado, lida seriamente com seu passado sombrio e presta homenagem às vítimas da caça às bruxas.
Para mim, foi emocionante mergulhar na história da nossa bruxa da família, mas também perturbador. Foi um pouco surreal seguir os passos de Margaret, e incrivelmente triste quando penso em quantas pessoas tiveram o mesmo destino que ela. Mas ainda mais chocante é que pessoas ainda estão sendo perseguidas e mortas como bruxas hoje em dia. A caça às bruxas não é algo do passado, mas uma ameaça atual para milhares de mulheres vulneráveis na África, na Ásia e em outros lugares. A cadeia mortal de eventos desencadeada por vizinhos invejosos, no caso de Margaret, é um padrão recorrente na vida real e online. As vítimas, sua dor, seu sofrimento merecem nossa atenção e nosso respeito. Certamente é uma sensação estranha estar aqui. É bom que elas tenham sido inocentadas ou pelo menos reconhecidas historicamente pela comunidade.